Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha história com a vida de estudos. Como foi desde que eu era criança, adolescente e tudo, desde os meus tempos mais longínquos até como é hoje, a minha vida de estudos. Como eu descobri que eu gostava de estudar, né? Então, o que acontece? Quando era criança, adolescente, assim como qualquer outra pessoa, a gente é obrigada a estudar, né? A gente é obrigada a ir para a escola, a gente tem que ir para a escola, não tem o que fazer e tudo. E eu ia lá e eu estudava. Eu me considero uma pessoa que estudava de véspera, eu era uma pessoa mediana e que eu gostava, sempre gostei muito de assistir aula, então eu ia para as aulas, principalmente dos assuntos que eu gostava, história, literatura, então assim, inglês, então eu gostava muito de ir para a aula desses assuntos, mas não gostava tanto de estudar em casa, sabe? Fazer exercício, ler coisas e tudo. Eu gostava muito de ler livros de literatura, disso eu gostava, mas não de estudar os assuntos, assim, ler os livros didáticos para estudar direitinho e tudo. Então, eu meio que estudava de véspera, mas sempre tirei nota boa, assim, mediana. Sabe aquela aluna nota 8, nota 9? Eu era aquela aluna assim, entendeu? Eu não passava me arrastando, mas também não era uma das melhores da turma. Inclusive, mas teve um tempo que eu fui uma das melhores da turma, assim, né? Mas foi um tempo pouco tempo. Então depois eu fui para a universidade e conseguia passar em todas as matérias e tudo. Mas tem um ponto quanto a isso. Muitas vezes nas férias de julho, nas férias de dezembro e janeiro não, que eu passava as férias inteiras assim na praia, aproveitando, curtindo. Mas as férias de julho, muitas vezes eu pedia para minha mãe para me colocar em algum curso de férias, assim, sabe? Sendo para adiantar o meu inglês, adiantar o francês, ou então sendo um curso sobre alguma coisa que eu queria aprender, que eu gostava. Então, eu sempre gostei muito de aprender, não necessariamente de estudar. Isso foi um pouco da minha história com os estudos. Então, eu gostava de ler e de aprender, mas não de necessariamente parar para estudar, e muito menos os assuntos do colégio, assim, né? Então, beleza, eu cresci, fui para a universidade. E depois da universidade eu fui chamada por Deus para ir para a comunidade de vida na comunidade católica Shalom. Então eu fui ser missionária. Então, aos 20 anos eu parei de estudar de forma abrupta, assim, né? E que eu nunca tinha vivido essa experiência de simplesmente não estar mais estudando alguma coisa. O que eu fazia era estudar a palavra de Deus, digamos, né? E querendo ou não, estudar a minha história, viver o autoconhecimento, que era requerido de nós viver e se aprofundar no nosso autoconhecimento, em vista também de viver um caminho de amadurecimento dentro da vocação e também de forma humana, né? É muito importante para as pessoas, principalmente que vão lidar com outras pessoas dentro de uma comunidade religiosa, de viverem um processo pessoal de amadurecimento, porque só assim elas vão conseguir lidar com os problemas de outras pessoas, né? Porque essas pessoas chamadas à vida missionária são chamadas a evangelizar, levar Deus a outras pessoas. Mas primeiro elas têm que ter tido essa experiência com Deus e têm que saber lidar com outras pessoas ao saber lidar com elas mesmas primeiro, né? Então, somente através de um processo de amadurecimento a gente consegue viver isso. Então foi o que eu fui vivendo ao longo de 10 anos que eu passei sendo missionária nessa comunidade. E foi um tempo maravilhoso e que eu sempre serei muito grata, porque foi o que me lançou as bases para que eu pudesse viver um verdadeiro autoconhecimento e saber o que eu quero e quem eu sou de fato, né? Um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi falando desse livro, A Vida Intelectual, de Serti Langes. E que esse livro teve muito hype, principalmente nos últimos anos, por causa do Olavo de Carvalho, que falava muito desse livro, e que era como um livro introdutório à vida intelectual. E era uma coisa que eu nem sabia, assim, até hoje não sei ao certo, por mais que agora eu já tenha uma noção um pouco maior, com relação a se eu tinha meio que esse chamado à vida intelectual, né? Se eu tenho esse chamado à vida intelectual. Como eu fui falando, eu acho que um chamado de Deus, ele se insere dentro da nossa história, né? A nossa história como um todo está mostrando meio que raízes daquilo. Por exemplo, quando eu rezei para discernir o meu estado de vida, né? Se eu seria dentro da comunidade, se eu seria celibatária, ou se eu seria ou se eu era chamada ao matrimônio, eu fui percebendo vários resquícios da minha história que iam mostrando o meu caminho para o matrimônio. E meio que isso também aconteceu um pouco com essa dimensão da vida intelectual. Eu fui percebendo todos esses resquícios que aconteceram ao longo da minha história que me levavam a querer e a gostar de estudar, a gostar de aprender. E não só gostar de aprender, mas também a gostar de ensinar, né? Mostrar as coisas que eu tinha aprendido às outras pessoas.
Primeiro, na dimensão da evangelização, né? Muito na dimensão da evangelização. Ao viver minhas experiências com Deus, eu queria falar para as outras pessoas, relatar aquilo, eu queria proclamar aquilo que eu tinha vivido, né? E até hoje quero, e até hoje gosto de fazer isso. E também com relação às coisas que eu estudo, que eu aprendo. O meu marido, ele fica agoniado comigo às vezes, eu acho. Porque tudo que eu vou aprendendo, todos os cursos que eu vou fazendo, todos os livros que eu vou lendo, eu partilho tudo com ele, né? Eu falo tudo com ele, tudo que eu tô aprendendo. Até porque me ajuda a reter, né? Também gravar esses vídeos aqui pra vocês me ajudam a reter o meu conhecimento, que é uma das coisas que a gente vai falar também no vídeo de hoje. Sobre como viver essa vida de estudo de fato, né? Então, o que acontece? Através desse livro, A Vida Intelectual, no começo do livro, que foi o que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima marcado, que eu já tinha falado um pouco desse livro, como eu fiz para ir reconhecendo aos poucos a minha vocação intelectual, né? Que hoje eu cada vez mais acredito que eu tenha. Porque eu não gosto de estudar por estudar. Eu gosto de estudar para gerar esse conhecimento, aplicá-lo na minha vida e depois levá-lo para outras pessoas. É em vistas ao serviço, é em vista ao serviço do outro, entendeu? Que a gente aprende. Qualquer coisa que a gente tem que aprender não é para que a gente se sinta soberbo, se sinta melhor que as outras pessoas, que eu sei que hoje em dia tem acontecido muito, mas para que a gente possa ter esse conhecimento e viver um amadurecimento pessoal e também levar essa experiência para as outras pessoas, né? E é por isso que eu tô aqui no YouTube também, para levar a experiência que eu mesma vou vivendo para vocês e ajudá-los de alguma forma, né? Então aqui, eu vou falar no vídeo de hoje mais sobre essa parte da preparação para esse trabalho intelectual, né? Que é exatamente a leitura, a memória e as anotações. Eu vou explicar para vocês como é que eu anoto nos meus livros, certo? Primeira coisa é que o Caio, né, meu marido, meu excelentíssimo marido, ele não me deixa escrever no livro em si. E é por causa disso que eu tenho que escrever assim, ó, nessas folhinhas, e que eu deixo já no livro, que foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, exatamente com esse livro aqui da Vida Intelectual. Porque às vezes a gente tem até aqueles cadernos de resumo e que a gente vai resumindo os livros e bota num caderno e que depois, quando a gente vai voltar pro livro, a gente sabe lá onde é que tá o caderno se perdeu, ou então bota numa folha e já se perde. Então eu faço desse jeito, eu coloco no fim de cada capítulo, eu coloco o resumo deste capítulo. E aos poucos, cada vez mais, quanto mais livros eu leio, mais esses resumos vão diminuindo. Eu aprendi aqui também através da Vida Intelectual. Mas vamos começar pelo começo, pela leitura. Primeiro, a leitura, a importância da leitura. Assim como eu falei no vídeo passado sobre produtividade lenta e que ia falando sobre fazer menos coisas, desde a Vida Intelectual, desde que eu li esse livro aqui, A Vida Intelectual, já era falado para ler menos coisas. Não ler muito, ler menos. É claro que quem gosta de estudar fica agoniadinho, né? Porque a gente lê um livro, por exemplo, esse, A Vida Intelectual. Dentro desse livro tem várias referências de vários outros livros que a gente gostaria de se aprofundar, né? Então, o autor se refere a um outro livro e a gente diz, pronto, eu vou ter que ler esse livro. Agora, minha lista da Amazon, você não tem noção não de como é grande. E é porque é dividido, né, em temas. Eu boto uma lista só para literatura, uma lista só para livros técnicos, assim, sobre vida intelectual, sobre leitura, sobre produtividade, autoconhecimento. Eu coloco uma lista específica sobre vida familiar, espiritualidade. Então, assim, livros e mais livros que eu gostaria de ler. Só que o que acontece? Não adianta você ler muito e não conseguir viver os outros processos, que aí eu vou falar depois, né? Então, um dos primeiros pontos, eu vou mostrar aqui um livro para vocês. O primeiro ponto da leitura é ler pouco. Não sei se está dando para ver. Ler pouco. É a primeira coisa que ele fala, leia pouco. Não precisa ler muitas coisas, porque se você ler, é claro que o ler pouco para ele é diferente do ler pouco pra gente, né? O brasileiro já lê muito pouco, mas assim, um ler pouco de maneira a conseguir se aprofundar bem naquele livro que você lê. Então, assim, ele vai dizendo que a gente não deve viver a leitura de uma forma afoita e desorganizada. Ai, meu Deus, agora eu vou começar a ler um monte de livro de forma afoita, de forma aleatória, desorganizada. Mas o ideal é você fazer uma organização da sua vida de leitura, viver um processo de leitura. Meio que quando você lê um livro, você tenta trazer um outro livro que complementa aquele e depois vai para outro que também complementa, aí vai para outro e vai construindo aquele pensamento
em você. Então, por exemplo, eu leio A Vida Intelectual, que vai falando sobre o intelecto, né? Depois eu leio O Coração, que vai falando sobre a afetividade. Depois eu leio o Da Vontade. Todos esses, porque a Educação da Vontade era o próximo que eu iria ler, né? Já estava até organizadinho. Mas eu acabei, já estava até organizadinho com as folhinhas aqui para que eu pudesse ir anotando. Então, aqui você tem a inteligência, a vontade e a afetividade, que são as três áreas do ser assim mais importantes e mais profundas. Então, você vai estudando sobre a antropologia humana. Qual é o assunto geral que eu estou estudando? A antropologia. E dentro da antropologia existe a inteligência, a vontade e a afetividade. Então eu vou montando o meu conhecimento diante daquilo. Então eu não estou lendo coisas aleatórias. Eu estou lendo coisas que se complementam, entendeu? Então esse ler pouco também quer dizer ler de forma organizada. Não é só ler pouco em quantidade. Também, mas ler de forma organizada, de maneira em que eu vou me deter na leitura e que eu vou tirar bom proveito dela, né? Então ele vai falando dos tipos de leitura, que tem leitura de base, leitura ocasional, leitura de estímulo e leitura de relaxamento, vai descrevendo cada uma delas. E depois ele vai traçando o aspecto da memória. Aí esse aspecto da memória era o que eu estava te falando, que assim, para você conseguir viver essa dimensão da memória de forma bem feita, fora a questão da anotação em si, você tem que conseguir ir relacionando aquilo que você leu com alguma realidade real da sua vida ou com alguma realidade que você já viu em algum outro livro. Então, quando você vai concatenando as suas ideias, fica muito mais fácil de memorizar, fica muito mais fácil de você lembrar aquele assunto que você leu. Outra maneira também de viver a memória é isso que eu estou fazendo com vocês, né? Gravar um vídeo falando desse assunto. E como eu já disse, eu converso muito com o Caio sobre tudo que eu aprendo. Então isso me ajuda a memorizar e a reter o conhecimento em mim. Então eu não vou ter deixado passar aquele conhecimento que eu adquiri naquele livro, mas eu vou realmente entender. Então o primeiro passo é o ler, depois eu vou entender aquilo que eu li. E depois de entender, você concatena essas ideias e assim consegue reter o conhecimento e, por último, anotar, né? Então, deu para entender todo esse processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu vou falando um pouco da minha história com a vida de estudos e vou trazendo para vocês todos os passos para viver essa vida de estudos, desde a leitura, a memorização, né, a como reter esse conhecimento e também a como anotar, para que esse conhecimento fique mais acessível, né, para você. Por exemplo, tem vários post-its aqui, né? Mas de pontos importantes que eu achei. E que agora eu já tenho feito dessa forma, por exemplo, ó. Eu boto esses que dá para anotar. O porquê eu achei essa parte importante. Então, a cada livro que a gente vai lendo, a gente vai melhorando a nossa percepção em como a gente pode ajudar a viver o estudo disso aqui. Então, a gente pega o livro de volta e assim, o resumo tá bem menor, mas eu sei exatamente o que eu espero e o que eu vou encontrar nessa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha, porque eu anotei porque eu achei essa parte importante e interessante. Como eu já falei no começo do vídeo, meu marido não me deixa, né? O cara não me deixa anotar no próprio livro. Então eu tenho que usar esses instrumentos diferentes, que é colocar os post-its anotando e também fazendo o resumo no fim do livro. Mas a gente faz o que a gente pode, né? Da melhor maneira possível. E tem dado muito certo. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais esse meu caminho na vida de estudos, na vivência do autoconhecimento e da literatura também. O conhecimento interior é muito importante para que a gente possa viver esse caminho. E existem também pré-requisitos para a nossa vida de estudos, que eu vou tentar falar num vídeo posterior, certo? Que o Sérgio Langes também fala aqui neste livro A Vida Intelectual. Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo.